estudante, seja bem-vindo para a nossa aula 16. Hoje estamos falando sobre ginástica, falando aí sobre a cultura, ginástica na cultura corporal. Então nós temos uma abordagem bem interessante hoje. Convido você a ficar comigo sem piscar. Esse assunto promete ser muito interessante e o mais importante, possível de você realizar aí no seu cotidiano, na sua vida diária, junto com a sua família. Vamos então conhecer do que nós vamos falar hoje, a nossa aula maravilhosa de ginástica. Acompanha comigo aí na tela. Então nós estamos tratando de ginástica de condicionamento na cultura corporal. Como agenda de aula, nós vamos ter aí 6 momentos de conversa. O primeiro momento vai falar aí sobre a finalidade e a aplicação, da ginástica de condicionamento. Então vejam bem que aqui nós vamos diferenciar, o que seria a ginástica de condicionamento. Nós também vamos identificar os tipos de ginástica de condicionamento, como que esse universo da ginástica, e aí propriamente dito, pensando já o treinamento funcional. Então por aqui a gente já sabe que nós vamos estudar um tipo de ginástica de condicionamento de forma mais aprofundada, que é o treinamento funcional. Então nós vamos entender esse universo, os tipos e finalidades desses exercícios funcionais, quais são os equipamentos que nós utilizamos e algumas dicas para o treinamento. Então vejam que o treinamento funcional vai vir aqui no segundo momento da nossa aula de uma forma mais aprofundada. Como habilidade para a aula, nós temos aqui compreender e diferenciar os tipos e finalidades da ginástica de condicionamento. Então vejam bem, aqui vocês vão precisar compreender e diferenciar, ok? Essa ginástica, então, na cultura corporal, e aí sim, refletindo sobre o universo, a aplicabilidade e os benefícios da ginástica com exercícios funcionais, e olha aí a grande sacada da competência, aliás, da habilidade, no treinamento físico, Então, para a saúde e lazer. Então, como que eu vou utilizar o que eu vou aprender hoje nessa aula para a minha saúde e o meu lazer? Nós também temos a segunda habilidade, conhecer os equipamentos, espaços e os tipos de exercício físico utilizados para a prática de ginástica de condicionamento e o treinamento funcional na contemporaneidade. Então aqui a gente vai entender um pouquinho mais, de quais são esses equipamentos, esses espaços para a prática do treinamento funcional. Vamos seguir. Primeiro momento de conversa aqui, nós temos a finalidade e a aplicação da ginástica de condicionamento. Então antes de eu seguir, eu quero que você venha aqui comigo. Então vamos refletir aqui comigo agora, sem piscar. Quando a gente fala de ginástica, o que vem na sua cabeça? De repente, você está lembrando aí, por exemplo, dos movimentos da ginástica artística, dos movimentos da ginástica rítmica. Você está associando a ginástica competitiva, aquela ginástica que a gente vê nas Olimpíadas. Então, quando fala de ginástica, você lembra da ginástica das Olimpíadas, professora? Não, eu também estou lembrando, professora, da ginástica que eu faço na academia. Aquela ginástica que tem uma aula de step, que tem lá os movimentos coordenados, que tem um professor muito alegre lá, dançando, agitando, gastando muita caloria, certo? Mas nós também temos outros tipos de ginástica. Então vocês vão entender nessa aula que não tem só a ginástica das Olimpíadas, a ginástica artística, a rítmica. Nós também temos a ginástica de condicionamento, que vai falar, por exemplo, da hidroginástica. E aí, para que nós possamos refletir mais um pouco sobre quais seriam esses tipos de ginástica e por que a ginástica é tão importante,
Primeiramente, nós vamos estudar o conceito. Depois, nós vamos ver alguns tipos de ginástica, a aplicabilidade dela, para que então a gente chegue no aprofundamento e aí nós vamos estudar especificamente a ginástica funcional. Então, já fiz a introdução, agora vamos continuar na aula. Acompanha comigo aí. Então, em relação ao conceito, quando a gente pensa aí, o que seria ginástica, né? Por muito tempo, a ginástica também foi considerada educação física. Então, há tempos atrás, quando se falava de ginástica, era tão completo o conceito de ginástica que se associava à educação física. Ao longo do tempo, essa ginástica, ela foi conceituada como um conjunto sistematizado de movimentos corporais. Então, a gente tem aqui vários movimentos corporais que são considerados ginástica. E eles exercitam o corpo, só que aí tem um fim, tem ali uma função, uma finalidade, né? Que é desenvolver ou aprimorar as capacidades físicas e a eficiência neuromuscular. Então, por exemplo, se eu vou utilizar uma cama elástica, eu posso estar fazendo uma aula de ginástica, estou aprimorando ali uma capacidade física e aí eu tenho uma aula de ginástica. Quando eu utilizo um movimento com o peso do próprio corpo, ali eu também estou aprimorando uma capacidade física, eu consigo aplicar dentro da ginástica. A ginástica ela pode ser utilizada como saúde, então muitas pessoas fazem para os fins de saúde, no esporte, e aí nós demos o exemplo da ginástica competitiva, na estética e no lazer. Quais seriam os tipos, né? Os tipos de ginásticas de condicionamento. E aí, para a gente dar seguimento, olha bem essa palavra aqui, condicionamento. Então, condicionamento vai estar associado por quê? Porque ele tem a finalidade de melhorar as capacidades físicas, ok? Então, anota aí para você não perder essa informação. Segue comigo. E quais são os tipos? Então, a gente tem ginástica competitiva, que eu já expliquei, já dei exemplos, e aqui nós temos várias imagens, né? Dos tipos de ginástica. Você olhando essas imagens aqui, você lembra muito da Olimpíada, né? Então, nós temos ali a trave, a fita, o bambolê, né? Nós temos ali a ginástica de solo. Então, todos esses tipos aqui, as argolas, são ginástica competitiva. Nós temos a ginástica fisioterápica, e essa sim tem finalidade ali de fazer desde a fisioterapia, reabilitação, tratamento ali. Então é um tipo de ginástica que vai trabalhar movimentos específicos e todos eles acompanhados aqui por um profissional da saúde. Temos também a ginástica de condicionamento, e aí vamos lembrar a ginástica, a hidroginástica, o crossfit, o alongamento, o treinamento funcional. E aí, por que, professora, pode ser considerado movimentos de ginástica ali? Porque eles trabalham também o aprimoramento das capacidades físicas. E nós temos a ginástica de conscientização corporal, que vai estar associada aí ao yoga, exercícios de yoga, alongamento, onde eu trabalho a postura e a consciência corporal. Perfeito? Vamos seguir. E aí eu tenho o conceito, né, da ginástica funcional, que é o nosso foco maior da aula de hoje. Então, dentro da ginástica de condicionamento, o nosso foco vai ser a ginástica funcional. E aí, como a palavra mesmo diz, funcional, vem de funcionabilidade, de aplicabilidade no meu cotidiano, nas atividades da minha vida diária, do que eu faço na vida diária e como que isso se aplica, né, em termos ali de estabilização, de locomoção e de manipulação. Então, dentro da ginástica funcional, uma palavra-chave é movimento e habilidade. Então, à medida que eu vou treinando esses movimentos, eu vou adquirindo ali a habilidade. Isso desde o período ali da infância até
A terceira idade. Então, quanto mais eu vou treinando, eu vou adquirindo ali as capacidades físicas, maior vai ser a minha habilidade. Por exemplo, eu tenho aqui atividades que eu faço diariamente. Sentar, levantar, apanhar um objeto, brincar com o filho, subir e descer escadas. Então, esses movimentos básicos aqui, que estão presentes no nosso cotidiano, eles são parte da ginástica. E se nós formos analisar, os movimentos da ginástica, eles vão simular exatamente esses movimentos que nós realizamos. Por exemplo, quando eu faço o agachamento, que movimento que eu lembro? Eu posso lembrar que eu estou sentando numa cadeira e estou levantando. Então, eu estou simulando ali um agachamento. O agachar, o levantar. O empurrar um objeto. Eu estou simulando ali um movimento também de empurrar presente no meu cotidiano. O puxar algo. O arremessar algum objeto. O saltar. O correr. Quem foi que já não correu? Seja do cachorro que queria morder, seja para pegar um ônibus. Quem foi que já não correu, né? Então, esses movimentos da ginástica funcional, eles são muito presentes no nosso cotidiano. Então, uma dica para você compreender bem é: então, professora, os movimentos da ginástica funcional, eles foram pensados para adaptar o que nós já fazemos na nossa vida diária. Então, anota aí, é isso mesmo. Exatamente isso. Vamos continuar a nossa conversa? Acompanha comigo. Então, nós temos aí agora o conceito de treinamento funcional. A partir dessa compreensão do conceito de ginástica, o que seria então o treinamento funcional? Vejam bem, no treinamento funcional eu tenho duas palavras-chave aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Primeiro, calistenia. Então, anota aí, calistenia. E o segundo, movimento funcional. O movimento funcional nós já compreendemos quando falamos de ginástica, no slide anterior. Nós já entendemos que o movimento funcional está relacionado à minha atividade diária, ao meu movimento natural, o que eu faço no meu cotidiano. Então, via de regra, o que seria o movimento funcional? São movimentos corporais, ok. Mas aonde? Da vida diária. Então, são movimentos do meu dia a dia. Eles também são movimentos naturais do ser humano. Lembra lá? Agachar, levantar, correr, puxar. Então, são movimentos naturais ali. Ele pode utilizar o próprio corpo ou acessórios. Então, eu posso fazer um movimento funcional utilizando o peso do meu próprio corpo, um exemplo, o agachamento. E eu posso fazer um agachamento usando acessórios. Então, eu tenho esse movimento funcional com o peso do próprio corpo ou com acessórios. E aí, qual que seria a diferença da calistenia? Olha bem, isso é importante. A calistenia, ele traz movimentos naturais, só que ele só usa o peso do próprio corpo. E aqui está a grande diferença. Quando eu penso treinamento funcional, eu vou olhar ali na palavra funcional, ele vai associar exatamente movimentos ali do meu dia a dia e que eu possa fazer com o peso do meu próprio corpo ou com acessórios. Se eu realizo só com o peso do meu próprio corpo, eu estou fazendo só o quê? Calistenia. Então, vejam bem. Vem aqui comigo porque agora você não vai mais errar. Se você faz só movimentos com peso do seu próprio corpo, você não está fazendo só treinamento funcional, você está fazendo calistenia. Se você trabalha com o peso do seu próprio corpo e utiliza implementos, acessórios, você está também fazendo treinamento funcional, ok? Então, diferenciar calistenia de treinamento de movimentos funcionais, né? Para diferenciar o que é calistenia e o que é treinamento funcional, ok? Vamos seguir, continua comigo aí. Aí nós temos aqui, então, que o treinamento funcional, o movimento funcional, que é a raiz aqui, né, é o centro, ele vai aprimorar a habilidade de movimento. E o que é mais importante?
ele trabalha a força, a musculatura ali da região do core, que é a musculatura interna, que vai possibilitar ali a estabilização e a eficiência neuromuscular. Vamos seguir que eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Então, como que fica isso, professora? A senhora já falou do treinamento funcional e já falou da ginástica funcional. Mas qual que é o termo adequado? Eu vou dizer que eu faço treinamento funcional ou que eu faço ginástica funcional. Vamos entender agora qual que é o termo que você vai usar. Quando você diz que está fazendo treinamento funcional, você está dizendo que você está utilizando um método de treino. E é um método de treino que trabalha movimentos funcionais. Então, anota aí. Se eu digo que eu faço treinamento funcional, eu estou dizendo que eu estou utilizando um método de treino que trabalha com movimentos funcionais. Dentro desses movimentos funcionais, eu tenho locomoção, estabilização e manipulação, para que possa dizer então que eu faço o treino funcional. Esse treino ele é dinâmico, é integrado, ou seja, envolve aí várias partes do corpo, ele não é isolado e ele vai fazendo checklist agora, aprimorar as capacidades físicas, fortalecer a região do core e aprimorar a eficiência neuromuscular. Ficou claro? Então vamos seguir. Aí nós temos esse universo agora do treinamento funcional na contemporaneidade. Então, treinamento funcional ganhou o mundo, ganhou o Brasil. Hoje você passa numa esquina, você vê alguém com treinamento funcional, numa quadra, em vários espaços. Como que está esse treinamento funcional? Eu posso dizer que isso é um tipo de exercício? Não. Eu posso dizer que é um método de treinamento. O que eu faço dentro do treinamento funcional são os exercícios funcionais, movimentos funcionais. E agora você vai começar a falar corretamente. Então, o treinamento funcional é o quê? É o método de treinamento. Vamos seguir? Fica comigo aí. Então, quais que seriam nesses tipos aí, essas especificidades do treinamento funcional? Então, vejam bem. Quando eu penso o método, que é o treinamento funcional, ou o treino funcional, o que ele vai fazer no meu corpo, né? Ele vai considerar esse corpo em ação. Ele vai trabalhar ali as demandas, os tipos de desafios, ou seja, o gasto de energia ali para provocar o estresse. E você pode realizar isso em sua rotina diária. Então, diariamente ali, é uma simulação de exercícios que você faz, movimentos que você faz no seu cotidiano. O treinamento funcional, método, anota aí, método. Ele trabalha o corpo de maneira integrada. Ele não trabalha isolado, que nem seria numa academia de musculação, por exemplo, que você vai lá e trabalha determinado segmento e depois determinado, por exemplo, eu trabalhei braço, hoje amanhã eu vou trabalhar perna. No funcional, ele integra, é integrativo ali e envolve várias partes ali, não partes isoladas. Ele também pode ser feito em qualquer idade. Então, eu posso trabalhar com a criança, com o jovem, com o adulto, com o idoso, com o portador de necessidade especial, com a pessoa que tem doença crônico-degenerativa. Então, ele pode ser feito em qualquer idade. E ele vai trazer benefícios para todas as faixas etárias. Então, vamos seguir. Aonde que eu posso fazer isso, professora? Me interessei. Você pode fazer no espaço aberto, como eu falei, pode utilizar implemento. No caso aqui dessa imagem, nós estamos mostrando uma escada de agilidade. Então, você pode utilizar um implemento. Você pode fazer com o peso do próprio corpo. A gente observa nessa outra imagem aqui da praça, que a moça está realizando ali um abdominal, o peso do próprio corpo. Então, eu posso utilizar o peso do próprio corpo. Eu posso fazer em campos também, para iniciação ou aprimoramento nas escolinhas. Eu também posso utilizar o treinamento funcional, porque ele vai desenvolver
as capacidades físicas? Eu posso trabalhar ele em quadras, então eu tenho vários espaços aí onde eu chego, monto ali minha sequência de treino e vou fazer o treinamento funcional. O treinamento funcional é exercício? Não, ele é método. Dentro do treinamento funcional é que nós temos os exercícios funcionais, como por exemplo, um exercício abdominal, um agachamento, deslocamento aqui. Então, dentro desse treinamento eu vou ter um universo de exercícios funcionais. Nós podemos realizar ele em academias, em praias. Olha que legal, né? Fazer treinamento funcional na praia deve ser maravilhoso. Então, eu posso também realizar esse treinamento aqui em praias. Eu também posso fazer ele nas aulas de educação física. Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha. Posso fazer aqui com bolas. Olha o movimento funcional aí. Trabalhando movimentos com atividades aqui, por exemplo, essa moça está simulando aqui uma atividade de sentar. Ela está fortalecendo a musculatura ali que ela precisa para sentar. Então, também posso usar nas aulas de educação física, com implemento, com material ou sem material. Eu também posso fazer para crianças. Crianças podem e devem fazer treinamento funcional. Olha que lindo essas crianças aqui, pequenininhas e já fazendo o treinamento funcional, utilizando aqui movimentos do próprio corpo, aqui já com implemento na escada de agilidade, aqui novamente usando bola, né? Então a gente tem bola, e aqui usando implemento também. Então eu posso trabalhar com crianças. Eu também vou perceber que esse movimento funcional, ele vai estar muito nos esportes. Então, quando a gente observa os esportes, a gente vê que é natural, por exemplo, fortalecer a musculatura inferior. Aí nós temos aqui o exemplo do surfista. Olha a posição que o surfista está para poder surfar ali as ondas, né? Então, olha a posição de agachamento que ele está. Aqui no exemplo das lutas, né, nós temos ali a posição que os dois vão estar ali na hora de ter ali o combate. No futebol americano, né, então a gente vê também como que está posto aqui a posição que eles ficam. E na hora aqui do tênis, nós temos também a posição que ele fica. Um outro exemplo que é muito comum, aí vem aqui comigo. Quando você vai iniciar o vôlei lá, qual é a posição que os jogadores ficam para receber, né, para receber a bola? Então, quando vem o saque, como que eles ficam? Então, essa posição de agachamento, ela é muito utilizada não só no momento que você vai sentar ou no momento que você vai ficar agachado, ela também é utilizada muito nos esportes. Então, fortalecer essa musculatura vai ser base também para a prática de esportes. Vamos seguir? Continua comigo aí, de olho no slide. Aí agora nós vamos ver o quê? A nossa matéria jornalística que fala aí sobre o treinamento funcional. E já já nós estamos de volta. Esse é o treinamento funcional, que se baseia nos movimentos do nosso corpo, como pular, correr, agachar, girar e empurrar. Quem pratica o funcional ganha mais força, equilíbrio, flexibilidade, condicionamento físico, resistência e agilidade. Essa prática de atividade física tira as pessoas daqueles movimentos mecânicos, como acontece na musculação. Por isso, virou uma alternativa para quem estava cansado daqueles exercícios da academia. E o que é ser funcional? Olha só o que o profissional de educação física diz. Funcional ele é um método de treinamento que ele visa melhorar as capacidades do corpo.
dentre elas o condicionamento físico e o condicionamento cardiorrespiratório. Os benefícios do treinamento funcional são vários, mas principalmente ele treina muito com o peso do próprio corpo, além de também queimar muitas calorias e promover a melhora da qualidade de vida. As pessoas têm aderido a esse tipo de treinamento porque, além de melhorar a parte estética, ter um corpo mais bonito, também queima muitas calorias. Para trabalhar a musculatura profunda, são utilizados acessórios como o Mendice Ball, banda elástica, mini banda, super banda, fita de suspensão, peso e bola. É um método que ajuda a prevenir lesões, gera melhorias cardiovasculares, redução de gordura, emagrecimento e definição muscular. E quem é que pode praticar o funcional? Além de fatores como idade e sexo, a prática do treinamento funcional tem muito a ver com o histórico de cada praticante. Pessoas que ao longo da vida praticaram diversas modalidades esportivas e atividades físicas têm mais chances de se adaptar a esse tipo de treinamento. Todos podem praticar o treinamento funcional a partir dos 12 anos de idade, porém é preciso ter muito cuidado com quem tem lesões ou com aquelas pessoas que estão há muito tempo sedentárias, por isso que é importante procurar um profissional de educação física. Voltamos, gostou da nossa matéria aí sobre treinamento funcional? Muito legal, né? Então nós vimos na prática como que o método treinamento funcional ajuda aí no aprimoramento das capacidades físicas. Mas vamos continuar a nossa conversa aqui, falando um pouquinho mais sobre esse assunto? Acompanha comigo aí no slide. Então agora nós vamos falar sobre os tipos e finalidades do exercício funcional. Relacionado aos tipos, nós temos aí alguns exemplos, né, de movimentos que nós podemos realizar no nosso cotidiano. O agachamento, o arremesso, o avanço, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele, o afundo, a prancha, o deslocamento ou deslocamentos e a corrida. Então aqui nós temos alguns exemplos, não são todos que estão aqui, só são alguns e os mais comuns. Sobre o agachamento, como que a gente lembra desse agachar, né? O agachamento é o ato de agachar. Então, quando eu faço um agachamento, eu estou trabalhando aí grandes grupos musculares dos membros aí inferiores, né? Eu tenho uma proximidade desse agachamento com a vida diária, lembra que eu já mencionei sobre isso? Então, agachamento aqui associado ao sentar e levantar. Quando você agacha ali na construção civil, também simula o agachamento. Agachar para pegar um objeto, também simula o agachamento, porque vai exigir a musculatura ali para a mesma função. Falei também que o agachamento está presente nos esportes, eu já tinha mencionado isso para vocês, então nós percebemos ele no atletismo, nas atividades de tênis, percebemos no vôlei, eu já tinha mencionado também, então o agachamento está presente aí em várias modalidades esportivas. Qual que seria então essa finalidade, professora? Então vamos agora fazer uma colinha, porque eu já falei na aula, se você piscou, agora você vai anotar aí para não esquecer. Então a finalidade é preparar o organismo de maneira íntegra, segura e eficiente, para que ele consiga o quê? Fortalecer, né? Trabalhar o seu centro corporal. Então, o treinamento funcional, ele vai trabalhar a eficiência, as capacidades físicas, para aprimorar esse centro, que seria a nossa região do core. E o que seria esse core, professora? A senhora falou tanto dele, eu não entendi ainda, então vamos entender agora. O core é a região de onde parte todos os nossos movimentos. Então, quando a gente vai fazer um exercício, o primeiro passo é fortalecer a região do core. Seria ali de onde vai sair os outros movimentos. Então, eu preciso que esse core, que nada mais, nada menos é o lombo pélvico e dos quadris, ali a região onde tem o lombo pélvico e os quadris, próximo ali os membros inferiores e o tronco. E essa região vai me ajudar o quê? A produzir melhor a força, a trabalhar a redução de força quando necessária,
trabalhar a estabilidade do meu corpo, da minha coluna, a manutenção e o alinhamento da postura corporal e trabalha também com aceleração e desaceleração. Então, vai ser muito importante eu ter fortalecido essa região do core para que eu tenha todos esses benefícios. Mas é só isso? Não. Quando eu também trabalho esse core, eu consigo desenvolver as habilidades biomotoras, que seriam quais? O equilíbrio, a força, a resistência, a coordenação, a velocidade e a flexibilidade. Então, o primeiro passo, fortalece a região do core e aí você aprimora essas habilidades biomotoras. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês perceberem aqui junto comigo. Então, se eu faço treinamento funcional e eu trabalho força mais resistência, duas habilidades biomotoras. O que eu ganho no final, professora, como resultado? Resistência muscular. Se eu trabalho velocidade, lembra lá da escada de agilidade? Passa rapidinho lá a escada. Eu também trabalho coordenação motora, o que eu ganho? Agilidade. Se eu trabalho velocidade mais força, o que eu ganho? Potência. Então, esse conjunto aí de habilidades biomotoras vão desenvolver o que eu preciso ali, conforme a necessidade. Por exemplo, de um jogador de futebol que quer agilidade, que quer potência, um jogador que quer resistência. Então, essas habilidades aí, esse treinamento funcional também vai potencializar isso. E aí, como que a gente faz um treinamento funcional? Qual que é a raiz? Qual que é o básico, né? Como que esse método é realizado? Aqui eu trouxe um exemplo. Então, nós temos o que é base. Então, primeiro eu preciso trabalhar a preparação. Então, vão ter exercícios que vão preparar teu corpo. Você não vai treinar funcional e já vai chegar no seu limite máximo. Então, eu tenho primeiro os movimentos que são base ali para trabalhar aquela região do core. Qual que é o foco? Mobilidade e estabilidade. Então, eu vou preparar aquela musculatura. Depois que eu conseguir preparar, agora eu vou fazer a progressão. Agora eu já posso avançar um pouquinho mais. Aí eu venho para a segunda fase, que são os movimentos avançados. O que o aluno vai fazer nessa hora do avançado? Ele já vai começar a realizar exercícios de força, exercícios de resistência, já vai começar a complicar um pouquinho mais para ele os movimentos que ele realiza. E a carga também. O aluno conseguiu avançar esse degrau. Qual que é o próximo? A transferência do movimento. Aqui, ele vai ser exigido mais a performance, a eficiência e a um grau mais elevado do treinamento. Ok? Fechou aí? Agora nós vamos ver um pouquinho quais são os equipamentos que podem ser utilizados. Aqui a gente tem cone, a gente tem os halter, a gente tem aqui as cordas, a gente tem cama, a gente tem bola, tem step, tem uma infinidade de equipamentos que, reduzindo aí, são equipamentos de baixo custo, que eu consigo fazer em qualquer local, nós já vimos sobre isso, e eu posso fazer aquisição e hoje é muito fácil adquirir todos esses kits aí. É lógico que para cada um tem um nome específico, então nós vamos ter aí desde nomes mais simples a nomes mais complexos. Por exemplo, as bolas de fitness, que são as bolas suíças, que são essas daqui, muito comum, as barreiras também muito comum, barras e pesos também muito comum e a cama elástica também muito comum. O que é às vezes um pouquinho diferente? O disco de instabilidade, esse aqui é um exemplo, né? As argolas, o kettlebell também é um exemplo, né? De diferente do treinamento funcional e os bastões. Aqui eu trago alguma aplicabilidade disso. O pneu, a gente pode utilizar muito no nosso cotidiano e ele também é utilizado no treinamento funcional.
O bozo também é um equipamento que pode ser utilizado para trabalhar equilíbrio. O slide board, né, também é um outro que trabalha. A corda, olha essa corda aqui, muito utilizada em treinamento funcional. É um equipamento também que eu posso treinar. E eu tenho as fitas de suspensão. Essas também são muito utilizadas. Percebam que eu posso utilizar essa fita no espaço fechado e posso utilizar no espaço aberto, dependendo, né, aí do objetivo do meu treinamento, ok? Fechando agora as dicas para o treinamento funcional com exercícios físicos. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês, e aí é uma dica com relação à realização do exercício de agachamento, que nós falamos muito na aula em relação ao agachamento, e a dica significa o quê? Quando você for fazer o agachamento, você tem que manter a sua coluna ali ereta, né? Tem que ficar numa posição ereta. O seu joelho, ele não pode passar ali, né, da ponta do seu pé, então ele tem que estar bem alinhado. Considerando aqui que nesse caso a gente está fazendo um exercício como se ele tivesse uma barra aqui no ombro, então ele está fazendo um agachamento com barra, mas vamos supor que essa pessoa vai fazer o agachamento sem barra. Então ele não vai passar o joelho da ponta do pé ali, porque se ele passar, prejudica a mobilidade do quadril dele, prejudica o movimento das articulações e vai forçar a coluna dele. Então não é um movimento seguro. Então eu tenho que descer com a coluna ereta, eu vou inclinar a região do bumbum ali para trás, como se eu fosse sentar, e vou manter aqui o meu joelho sem passar da ponta do pé. Essa seria a dica. Em relação ao afundo, que é um exercício aqui que eu fico numa posição que uma perna vai à frente e essa perna faz o ângulo de 90 graus, a outra perna fica atrás, semiflexionada, né, mas com uma leve extensão. Esse movimento de afundo, ele vai envolver o quê? Um afastamento antero-posterior. Percebam pela imagem que é um movimento ali que eu vou afastar. Esse movimento de afundo também está presente nos esportes, a gente observa aqui esse movimento onde simula o afundo. E ele também vai estar presente quando eu faço aí, vou apanhar um objeto. Então, o afundo vai estar presente no meu cotidiano. Os esportes mais comuns, esgrima, observa esse movimento aí no esgrima, tenta ver como que fica, né? Esse movimento a gente consegue perceber nos esportes coletivos também, nas lutas, no tênis e em esportes de raquete como um todo. Então, esse movimento é muito comum. Quando eu faço o afundo, eu fortaleço toda a musculatura da região ali da coxa, tanto a parte interna quanto a parte externa, eu vou fortalecer os dois, e é um exercício muito completo. Eu posso fazer esse afundo só com o peso do corpo e posso fazer utilizando algum implemento, ok? Vamos seguir. Aí nós temos o avanço. O avanço é um outro exercício que ele parece um pouco com o afundo. Vocês vão ver que ele tem uma semelhança, a gente observando aqui, tem uma semelhança. Mas qual que é a diferença, professora? Se a execução parece ser igual? O deslocamento. O deslocamento é a nossa diferença. Então, o afundo é feito com deslocamento. Ele é aplicado nas artes marciais, ele também é aplicado na vida diária. Então, a gente percebe quando nós vamos deslocando ali, nós podemos simular um exercício de afundo. Numa caminhada, numa corrida, numa subida e escalada. E eu posso trazer o avanço ali, que seria uma similaridade do afundo, quando eu faço todas essas atividades. Então, vem aqui comigo para a gente concluir essa parte. Nós vamos para a atividade sala, e aí na atividade sala, eu vou demonstrar com vocês esses 3 exercícios. Então, a gente vai fazer no mexa-se o agachamento, o afundo e o avanço.
E aí a gente vai explicar um pouquinho mais sobre a execução desses exercícios, porque eu quero que lá na atividade extraclasse você mande a execução para mim, para ver como que ficou, se você fez certinho, se prestou atenção nas orientações da profa, se deu uma piscadinha, a profa dá uma reforçada na hora que vê o vídeo, vocês executando o movimento. Estou de volta daqui um pouquinho com a parte 2 da aula. Fica comigo. Tchau, tchau.